Ainda no livro da Brené Brown, aquele que eu falei nos últimos podcasts, A Coragem de Ser Você Mesmo, ainda no mês da coragem, ainda sedimentando, construindo uma base forte dentro dos significados que a palavra coragem tem para mim, eu quero compartilhar com você mais um trecho do livro A Coragem de Ser Você Mesmo. E lá no capítulo 5, o nome do capítulo é bem interessante. Ele se chama assim, De perto é mais difícil odiar o outro. Aproxime-se. Interessante isso, né? Mas enfim, eu vou ler um trecho desse capítulo, que é na realidade o fechamento dele, onde a Brené conta como que foi uma entrevista que ela, Brené, fez com a Viola Davis. E eu vou abrir aspas e vou começar a leitura. O subtítulo do capítulo é Coragem e Poder, a partir da dor. Uma entrevista com Viola Davis. Viola Davis. Abre aspas. Quero terminar este capítulo com uma entrevista que fiz com Viola Davis. Talvez você conheça a Viola por seus papéis em Histórias Cruzadas, Como Defender um Assassino, Um Limite Entre Nós, pelas qual ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela é a primeira atriz negra a conquistar a tríplice coroa da atuação, o Emmy, o Tony e o Oscar. Em 2017, ela foi listada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A história de Viola exemplifica o poder da coragem diante da dor, da vulnerabilidade diante do medo e como viver e amar mais de perto levam ao verdadeiro pertencimento. Quando pedi que me contasse sobre o início de sua jornada rumo ao verdadeiro pertencimento, Viola me disse: Passei os primeiros 3/4 da minha vida me sentindo como uma peça quadrada em cima de um buraco redondo. Eu fisicamente não me encaixava. Morava numa região irlandesa católica de meninas brancas com longos cabelos loiros. Eu era uma garota de cabelo crespo, de pele escura, que falava diferente. Não era bonita. Carreguei o trauma de crescer na extrema pobreza, como filha de um alcoólatra violento. Fiz xixi na cama até aos 12 ou 13 anos de idade. Eu cheirava mal. Os professores reclamavam do cheiro e me mandavam para a enfermaria. Eu era inadequada. Esse foi o meu começo. Minha linguagem de pertencimento era a da sobrevivência. Dá para tomar um banho quente? Temos comida hoje? Será que meu pai vai matar a minha mãe? Vamos achar ratos em casa? Eu não tinha ferramentas. Carreguei esse trauma, medo, ansiedade e a incapacidade de falar por mim mesma até a fase adulta. Tudo isso estava profundamente enraizado na vergonha. Gastava toda a minha energia escondendo e mantendo em segredo a brutalidade da minha vida. Eu carreguei essa disfunção até a fase adulta. Pedi então que me contasse sobre os seus primeiros passos que deu rumo à natureza selvagem. Viola disse: Eu sabia que tinha medo de enfrentamentos, mas foi só quando comecei a terapia que percebi por que a ansiedade quase impedia que eu me expressasse. Passei por uma experiência no qual eu devia ter confrontado alguém que estava fazendo algo horrível comigo. O que eu percebi foi que, naquele momento, voltei a ser aquela menina de 14 anos de idade. Eu estava segurando a minha irmãzinha e meu pai furava a minha mãe no pescoço com um lápis. Eu gritei: Para com isso, me dá esse lápis. E foi o que ele fez. Meu pai parou e me entregou o lápis. Eu era uma criança que se viu forçada a confrontar um adulto. Tive que assumir a posição de poder antes do que eu devia e antes de estar pronta. E paguei por isso com muito medo. Viola fez a transição de temer a natureza selvagem para enfrentá-la e então se tornar a natureza selvagem. Eu quis saber como isso veio a acontecer. Aos 38 anos as coisas mudaram. Não pulei da cama certa manhã e tudo ficou perfeito. Eu sempre soube que era uma mulher forte, mas queria aquela alegria de fast food, alegria fácil e rápida, mais mecanismos e truques.
Também podia descambar de volta para o não o bastante, não bonita o bastante, não magro o bastante, não boa o bastante. Um dia meu terapeuta me fez uma pergunta crucial. E se nada mudasse? Sua aparência, seu peso, sua carreira, você ficaria bem? Pela primeira vez pensei, sabe de uma coisa? Eu ficaria sim, ficaria mesmo. Foi aí que percebi que o passado não ia me definir. Também me casei com um homem incrível que realmente me enxergava. Ele foi o meu presente por trabalhar com tanto afinco em mim mesma. Ele foi gentil e, enfim, fui vulnerável e me abri para isso. Perguntei a Viola, quando alguém pertence a si mesmo, sempre haverá críticas. Qual a sua experiência com isso? Ela respondeu, a indústria do entretenimento pode ser brutal. A crítica pode simplesmente dizer, não é atraente o bastante, velha demais, pele escura demais, não é magro bastante. Dizem para a gente criar uma couraça, para essas coisas não afetarem. O que ninguém diz é que essa couraça também impede de tudo sair. Amor, intimidade, vulnerabilidade. Não é isso que eu quero. A couraça não funciona mais. Quero ser transparente, translúcida. Para isso dar certo, não vou pegar para mim as falhas e as críticas alheias. Não vou incluir o que diz sobre mim na minha bagagem. Não sei se existe um exemplo mais comovente de alguém que conseguiu reconhecer a dor, tomar as rédeas da própria trajetória e escrever um novo fim, que inclui transformar essa dor em compaixão pelo outro. Segurei a mão do meu pai quando ele morreu, contou a Viola. Ele morreu de câncer no pâncreas. Nós tínhamos curado o nosso relacionamento e nos amávamos muito. Quando minha irmã e eu nos sentamos com ele, descobrimos que ele passou a vida toda odiando o próprio emprego. Por décadas, ele cuidou de cavalos em pistas de corrida. Nós nunca soubemos que ele não gostava. Nosso pai só estudou até o 2º ano do ensino fundamental e também trabalhou como zelador. Nós nunca soubemos que ele se sentia assim. Foi devastador para a gente pensar na dor que ele aguentou a vida toda. Existe essa ideia velada de que as únicas histórias dignas de serem contadas são as que aparecem nos livros de história. Isso não é verdade. Toda história importa. A história do meu pai importa. Somos todos dignos de contar as nossas histórias e também de que as ouçam. Todos precisamos ser vistos e honrados do mesmo jeito que todos precisamos respirar. Viola Davis é a natureza selvagem. Perguntei se o verdadeiro pertencimento se transformou numa prática para ela. E a sua resposta, sim. Hoje eu sigo algumas regras simples na vida. 1. Estou fazendo o melhor que posso. 2. Vou permitir que me vejam. 3. Aplico o conselho que um coach de atuação me deu para todos os aspectos da vida. Vá além, não tenha medo, ponha tudo para fora, não deixe nada no chão. 4. Não serei um mistério para minha filha. Ela vai me conhecer e eu vou dividir minhas histórias com ela. As histórias de fracasso, vergonha e realização. Ela vai saber que não está sozinha nessa natureza selvagem. Essa é quem eu sou, essa é a minha origem, essa é minha bagunça, isso é o que significa pertencer a mim mesma. Fecho aspas. Eu acho que eu não preciso comentar bodega nenhuma. Não preciso. Depois de emprestar a minha voz para um trecho do livro da Brené que conta a história de Viola Davis, eu não preciso fazer comentário nenhum. Tudo que eu disser ficará em segundo plano. Porém, se a gente for pensar que eu tenho que considerar que estou fazendo o melhor que posso, vou permitir que me vejam, aplico o conselho de um coach, vá além, não tenha medo, ponha tudo para fora, não deixe nada no chão. Não serei um mistério para minha filha. Isso foi o que mais me pegou. Às vezes a gente olha as pessoas tão de sucesso, né? De sucesso.
E olha que engraçado, eu tenho buscado muito ampliar as minhas referências e o meu repertório, conhecendo histórias como da Viola e de tantas outras pessoas, que são pessoas que viveram vidas desgraçadas e que fizeram algo com tudo que passaram. E é incrível o conceito que eu tenho criado nas minhas percepções sobre o que é o sucesso. E isto para mim é sucesso. Não é o dinheiro que a Viola tem hoje, o reconhecimento que ela tem hoje, ele é uma consequência inevitável dela ter olhado para ela mesma. Você entende isso do mesmo jeito que eu entendo? Ela conta que ela segurou a mão do pai dela quando ele morreu. Eu estava do lado do meu pai quando ele morreu. E meu pai morreu de câncer no estômago e no pâncreas. Um homem incrível. E quando eu li isso aqui, eu chorei muito. Porque meu pai era um homem muito calado. Muito calado. Ele contava bem pouco das histórias dele de vida, sabe? Da infância, da adolescência. Ele contava bem pouco. Mas pelo pouquinho que ele contava, já dava para perceber que foi história de muita dor também. De muito sofrimento. E talvez o meu pai tenha partido sem que eu conhecesse de fato. Talvez outras pessoas partam sem que eu as conheça de fato. Porque, pensa, não é fácil a gente seguir os conselhos da Viola. Veja que intenso isso. Não é fácil a gente aplicar aquilo que a Viola fala aqui. Quer reconhecer que você está fazendo o melhor que você pode neste momento com as ferramentas que você tem. E de que você está, sim, com vistas num plano de ser uma melhor versão de si mesmo. Isto não é jargão. As pessoas às vezes falam, isso é conversa de coach. Pro inferno com isso. Você fala que isso é conversa de coach, conversa de palestrante, conversa do caralho a quatro, mas a sua vida continua uma bosta, porque você não segue a conversa mole que você acha que é mole de coach ou do caralho a quatro. Então, não é fácil você reconhecer que você está fazendo o melhor que você pode neste momento para este momento. Não é fácil você permitir que as pessoas te vejam como você é, sem máscara, transparente, translúcida, transparente e translúcido. Não é fácil. Não é fácil ir além, não é fácil não ter medo, não é fácil pôr tudo pra fora, não é fácil não deixar nada no chão. E não é fácil não ser um mistério para as pessoas que a gente educa, que são os nossos filhos. Não é fácil nada disso. Mas como diz a Maya Angelou, a recompensa é incrível. E aí ela fecha esse capítulo que se chama De perto é mais difícil odiar o outro. Eu digo pra você que eu não odeio ninguém, eu já entendi que o ódio só me afeta. O ódio que eu sinto afeta a mim. Por mais que eu seja uma pessoa que tem um perfil vingador, né? Eu não acho que seja o meu caso, mas tem muitas pessoas que têm um perfil vingador, que acha que lê, tem percepções sobre os outros, de feridas, de machucados, e quer machucar de volta. Eu não me vejo nesse perfil. Mas por mais que alguém tenha esse perfil, eu também acho que em alguma medida tem, porque a gente tem todos, né? Não vamos ser hipócrita. Eu também já entendi e já tenho a nítida clareza de que o ódio, a amargura, o nojo, a raiva que eu sinto do outro só respinga no outro um tiquinho. Em mim o dano é muito maior. Em mim o dano é muito maior. Então, as pessoas não chegam onde chegaram por mero acaso. Tem muito trabalho. A tua história importa, a minha história importa. Todos nós precisamos ser vistos e honrados. E honrado naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Porque, inclusive, às vezes é só o que a pessoa sabe fazer. Às vezes a pessoa só sabe ser ruim. Ela tá no processo dela. Deixa ela lá. Se afaste. Escolha outro caminho. Atravesse a rua. Se afaste. Tá tudo bem. Ela tem o direito de ser ruim. E alguma hora ela vai ter que sair dali. Só que esta porta não abre de fora para dentro. Ela só abre de dentro para fora. Não tem outro jeito. As pessoas têm o direito de ser quem elas são. E não importa o que eu faça,
elas vão continuar sendo quem elas são. A não ser que elas decidam ser diferentes. E é isso. Bora pra vida.